Um encontro no Tinder que culminou em um crime hediondo, deixando uma família despedaçada em busca de justiça. O caso de hoje é o caso Ruth Ibarra. Francia Ruth Ibarra nasceu em 20 de janeiro de 1991. Ela nasceu e cresceu na cidade de León, no estado de Guanajuato, México. Ela era filha de Arturo Ibarra e Ruth Ramírez e também tinha 4 irmãos. Desde pequena, uma das qualidades que mais se destacavam da personalidade de Francia era sua introversão e timidez, o que dificultaram ela de criar novas relações sociais, mas quem a conhecia diziam que ela era uma boa amiga e companheira. Durante o ensino médio, ela se destacou como uma ótima aluna. Ela também gostava de praticar todos os tipos de esportes, mas os que ela mais se destacava era a natação e o basquete. Após terminar o ensino médio, Francia queria seguir os passos de seus pais, que eram professores. Ela então se inscreveu na universidade para estudar na carreira de professora, se formando com 23 anos. Ela então se inscreveu novamente na universidade, mas desta vez para estudar inglês. Tudo parecia estar indo muito bem, ela realizou seu sonho de ser professora e estava muito confortável com seu trabalho, continuou estudando e fazendo as coisas que gostava. Ela gostava de jogar basquete e nadar e assistir séries e filmes. E também tinha formado um grande grupo de amigos que ela ia sair para fazer atividades diferentes. No entanto, havia algo que Francia ainda ansiava e até aquele momento não havia experimentado. Devido à sua timidez, Francia nunca se sentiu bem em iniciar relacionamentos amorosos. Até seus 25 anos, ela nunca teve um namorado ou qualquer tipo de relação. E então, que em agosto de 2016, 4 meses antes dos fatos, ela baixou um aplicativo de namoro e assim, graças ao Tinder, que ela conhece rapidamente, Emanuel Denali Valdez Bocanegra, um jovem que tinha a mesma idade de Francia e era estudante de medicina. No começo eles só conversavam por mensagem através do aplicativo, e então eles começaram a trocar mensagens pelo Facebook. Nas primeiras semanas, eles trocavam mensagens e chamadas, eles pareciam ter muitas coisas em comum e Francia realmente gostava de conversar com ele. Eles então decidiram começar a se ver pessoalmente. Não se sabe muito sobre como era a relação deles ou o que eles faziam em seus encontros. A única coisa que se sabe são as coisas que ela contava a seus pais e amigos sobre ele. Embora ela não tenha dado muitos detalhes, ela dizia estar muito feliz com ele, que ele era muito bom e muito gentil, mas desde o primeiro momento havia certas atitudes que os pais dela consideravam um pouco estranhas. Toda vez que eles perguntavam para Francia quando que eles iriam conhecer o jovem, ela dizia que ele não queria conhecê-los, assim como também não queria que ela conhecesse os pais dele. E fora que para os pais de Francia dava uma impressão de que o jovem escondia algo a mais, mas Francia realmente estava muito feliz com sua relação. Então seus pais não a pressionaram e deixaram que ela fizesse o que achava mais conveniente. E é neste contexto que passamos para o dia dos fatos. E antes de começar, devo deixar claro que até hoje ainda não há muitas informações sobre o que aconteceu naquele dia. Em 3 de dezembro de 2016, como toda a manhã, Francia foi para a universidade para as suas aulas de inglês. Perto de 1 da tarde, ela falou com sua mãe, para avisar que depois das aulas iria com seu namorado para um encontro e que voltaria para casa por volta das 4 ou 5 da tarde. E essa foi a última vez que ela falou com sua mãe. Quando chegou a hora que ela tinha dito que chegaria e sua mãe percebeu que ela não havia retornado, ela resolveu ligar e mandar mensagens para a filha. Mas as chamadas iam direto para a caixa postal e suas mensagens também não eram respondidas. Sua família sabia que algo estava errado, pois esse não era o comportamento habitual de Francia. De princípio,
o pai de Francia foi checar o computador pessoal dela e revisou seu histórico de pesquisa para ver se havia alguma informação de onde ela iria. Ele viu que naquele dia ela havia procurado 2 endereços, mas sem saber o que fazer, Arturo pegou todas essas informações e levou para a polícia para fazer um registro de desaparecimento da sua filha. Que começou mal desde o início, quando Arturo chegou e contou tudo à polícia, eles não quiseram dar ouvidos e disseram que ela teria simplesmente fugido com o namorado e que ela já era uma pessoa adulta e logo voltaria com o passar dos dias. Apesar do desinteresse da polícia, a família de Francia sabia que algo estava errado e então começaram a investigar por conta própria. Começaram revisando as redes sociais de Francia e não só encontraram a identidade de Emmanuel Denali, mas também a de seu pai, que era um engenheiro químico e dava aulas em uma universidade. Graças a isto, também puderam averiguar seu endereço e contato. Assim, logo no dia seguinte, Arturo foi ter uma conversa com o pai de Emmanuel. E como conta Arturo, o pai do rapaz se demonstrava incrédulo com tudo que ele lhe disse, e depois disse que não sabia que seu filho estava namorando e que não o via fazia meses, e que não conversava com ele há vários dias. Arturo lhe disse quase desesperadamente que ele só queria que sua filha voltasse para casa e se perguntou se ele poderia ajudá-lo. Mas sua resposta foi bem fria. Ele disse que estaria muito ocupado naquela semana e pediu para que desse uns dias para ele, que ele entraria em contato. O incrível foi que 2 dias depois, o pai de Emmanuel se apresentou à polícia com os advogados para dizer que seu filho estava desaparecido e apresentou uma documentação que comprovava que estava sob tratamento psiquiátrico e que tem tendências sociopatas. E então, só depois disso que a polícia se dispôs a investigar o caso. Enquanto isto, a família de Francia seguia com seus esforços de tentar encontrá-la, fazendo publicações em redes sociais e procurando eles mesmos pelas ruas. Arturo ia todos os dias aos arredores de onde se encontrava o apartamento de Emmanuel e colava cartazes com o rosto de Francia. E em um desses dias, ele decidiu ir conversar com o guarda do edifício e o mesmo confirmou que viu Francia entrar no apartamento em 4 de dezembro. Recordando que Francia desapareceu no dia 3, mas ele acrescentou que nunca a viu sair de lá. Finalmente, em 10 de dezembro, houve uma invasão ao apartamento e os restos mortais de Francia foram encontrados em um saco cheio de soda cáustica e ácido. E mesmo com o péssimo desempenho da polícia, o destrato que eles tiveram com a família de Francia foi realmente incrível, pois não fizeram a mínima questão de informar a família o acontecido. A família acabou descobrindo por meios de comunicações que eles tinham encontrado sua filha. Até parecia que eles estavam fazendo a família sofrer propositalmente. Foram feitos testes de DNA com os restos e comprovaram que era a jovem. Os únicos restos que devolveram à família foram partes do crânio e das mãos, e também um saco com alguns pertences de Francia que encontraram no apartamento, que era sua bolsa e a carteira com seus documentos. A roupa que ela estava usando nunca foi encontrada. Obviamente que o principal suspeito era Emmanuel Denali, que estava desaparecido desde o mesmo dia que Francia. Foi então emitido um mandado de prisão. E poucos dias depois, ele foi detido na cidade do México em um hotel. A partir daqui, se acreditaria que não demoraria muito para chegar o julgamento e ele ser condenado. Mas, incrivelmente, demorou mais de 3 anos para levar enfim ao julgamento. Toda essa demora foi principalmente devido às medidas que a defesa colocava, alegando que ele era inimputável por sua condição psiquiátrica. Durante 3 longos anos, a família de Francia nunca deixou de pedir justiça por sua filha e temer que o crime de sua filha ficasse impune também, já que eles especularam que não era a primeira vez que Emmanuel cometeu um crime, pois vários testemunhos de conhecidos afirmavam que ele era um menino problemático, frio e manipulador. E também se acredita que ele teve a ajuda de seu pai, que era engenheiro químico, e esse tipo de conhecimento ajudaria qualquer um a dissolver um corpo como foi feito neste caso. Então, ele teria talvez conseguido a ajuda de seu pai para esconder o corpo e conseguir fugir.
Finalmente, após 3 anos de idas e vindas, foi realizado o julgamento em 2020, onde Emanuel Denali Valdez Bocanegra foi considerado culpado e condenado a 60 anos de prisão, sendo a pena máxima para o feminicídio no México. Não se tem muitos detalhes do julgamento, pois quando a sentença foi proferida, só estavam presentes Emanuel e os advogados, nem os familiares puderam estar presentes. Mas o importante é que a promotoria encontrou provas suficientes para comprovar a culpa de Emanuel. Uma das hipóteses da promotoria é que ele a assassinou usando uma arma cortante e depois a esquartejou, colocando seus restos em um saco químico para dissolver o corpo e eliminar qualquer evidência. E notável que o mau desempenho da polícia e da justiça dificultou muito que o caso fosse resolvido, inclusive pode-se pensar que se a polícia tivesse agido no primeiro momento que a família registrou a denúncia, possivelmente teriam evitado o trágico assassinato de Francia, já que não dá para determinar em que dia ela foi assassinada. Mas é muito provável que não tenha sido no dia que ela desapareceu, mas sim no dia seguinte, segundo relatos das testemunhas. E também se a família não tivesse insistido para iniciarem as investigações, os restos poderiam ter se dissolvido por completo e assim eliminar qualquer evidência do crime e ele acabar ficando impune. Infelizmente, esses casos acontecem diariamente, não só no México, mas na maioria das vezes na América Latina, onde ocorre com maior frequência. E muitos desses crimes acabam ficando impunes pelo mau desempenho da polícia e da justiça, como vimos que aconteceu neste caso e em vários outros. É necessário lembrar desses casos para, de alguma forma, levar à justiça, para que, enfim, o sistema funcione melhor e assim podendo ajudar para que isto não volte a acontecer, tão evidentemente como tem sido. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não do crime em si. Me falem a opinião de vocês sobre o caso nos comentários e se tiverem sugestão de casos, podem escrever nos comentários também.